Olá, é um prazer estar aqui no chat do dia 18 de fevereiro, trazendo para vocês mais um pouco a resposta às perguntas dos cursos da SBPI. O Valdinei nos faz a seguinte pergunta, Valdinei Alves. Olá, professora Fátima, boa tarde. Em uma das aulas sobre surto, me deparei com uma novidade. A apatia é considerada um surto também? Na verdade é assim, Valdinei, que funciona. O consciente, que é o próprio ego para Freud, e o self para Jung, esse ego é a parte que nós temos consciente. Depois nós temos o pré-consciente e o inconsciente. Quando nós temos um surto, a ideia é que nós perdemos a noção da consciência. É como se nós tivéssemos um apagão, saíssemos fora da realidade e fôssemos para um mundo paralelo. Isso se chama de alucinação. Então, quando uma pessoa está alucinando, ela está surtando, tá? O surto, ele não ocorre com os neuróticos, tá bem? Ele ocorre nos psicóticos, ele poderá ocorrer nos esquizofrênicos, e nos psicopata não tem nada a ver, tá? Tira o psicopata disso, o psicopata não surta. Então, os paranoicos, os psicóticos, os esquizofrênicos são as psicopatologias onde nós temos surto. E o surto é a perda da realidade. Quando você fala em apatia, só se você está falando que uma pessoa apática, ela está apática, mas está apática porque está fora da realidade, está vivendo outra realidade. Porque o simples fato de estar apática não tem nada a ver com estar surtada, não é? Estar apática poderá ser estar deprimida, estar com falta de objetivo, mas não é estar delirando, tendo alucinações e delírios. O surto é quando nós entramos em alucinação ou em delírio, tá bem? Então, os psicóticos, quando não tomam medicações, os esquizofrênicos e os paranoicos, esses vão alucinar e vão surtar. Quando uma pessoa tem uma crise de agressividade, isso não é um surto. Se ela não está qualificada dentro das psicopatologias, dos transtornos, né, que classificam a alucinação e a falta de realidade, ela pode ser agressiva absolutamente dentro da realidade. Por exemplo, às vezes as pessoas que estão alcoolizadas, elas também brigam e quebram as coisas. Isso não quer dizer que elas estão alucinando. Isso quer dizer que elas perderam o controle da realidade por uma substância química que é o álcool. Um psicótico, ele poderá alucinar sem fazer uso de nenhum medicamento, de nenhum alucinógeno, de nenhuma drogadição. E ele poderá sair da realidade. Então, é preciso entender, as pessoas confundem muito surto com o fato de uma pessoa ter comportamentos diferenciados. Não tem nada a ver com comportamentos diferenciados. Por exemplo, uma pessoa tem uma síndrome do pânico e ela começa a ter o coração acelerado, um medo fóbico, achar que vai morrer e que vai enlouquecer. Isso não é um surto. Isso é uma crise de ansiedade aguda. Em psicopatologia, Valdinei, é bastante complicado para o psicanalista separar aquilo que é psicanalítico daquilo que é psiquiátrico em termos de sintomatologia, né? Se bem que nós psicanalistas temos mais tempo junto ao paciente que o próprio psiquiatra para podermos avaliar essas questões. Nós não tratamos ninguém no estado de surto, é preciso que essa pessoa vá ao psiquiatra, se medique, e quando ela sai do surto, podemos atendê-la em psicanálise. Espero que você tenha entendido. A Sheila Carneiro diz boa tarde. Boa tarde, Sheila, e a todos vocês que estiverem no chat,
por favor, façam perguntas. Eu recebi algumas perguntas a respeito do curso de regressão. As pessoas pediram que eu explicasse a diferença entre regressão e hipnose. Então, há uma espécie de confusão no que é hipnose e no que é regressão. Então, vamos lá. Regressão, do ponto de vista do Freud, é estar regredido a uma fase infantil. Né? Eu estou regredido a uma fase infantil. O Valdinei perguntou algo que eu já vou falar. Então, estar regredido, isso é uma coisa. Fazer regressão significa simplesmente trazer memórias da infância, memórias que estão recalcadas no inconsciente. E para isso, não é necessário usar hipnose. Eu poderei usar hipnose, mas poderei usar outras práticas além da hipnose. Então, hipnose é uma coisa, regressão é outra. Eu posso usar regressão em hipnose e posso usar hipnose em regressão. No nosso curso, nós usamos as duas coisas, tá bom? O Valdinei Alves diz, a técnica do silêncio que aumenta a resistência, como citado no chat anterior, nos traz qual benefício para a análise? Ué, se ele aumenta a resistência... então vamos lá. Aumentando a resistência, é possível que o paciente se sinta forçado, os conteúdos inconscientes, eles vão ser forçados a virem para a consciência, né? Mas isso tem que ser feito por um analista hábil, com bom manejo, e depois da terapia já ter bastante tempo de acontecida. Não dá para ficar no silêncio da hora que você chega na primeira sessão até a última, porque o paciente vai achar que você está tomando o dinheiro dele e não está fazendo nada porque você não abre a boca. Então, assim, cuidado com a técnica do silêncio. Michele, boa tarde. Sheila pergunta, fale sobre a sublimação sexual segundo Freud. Falar sobre no FAP no YouTube, quando homens ficam sem ter relações sexuais, assim usa energia, é usada para outras coisas que proporciona mais prazer. Não, é assim, Sheila. A sublimação é um mecanismo de defesa que tanto serve para pulsão sexual quanto para agressiva. Freud, quando vai falar de pulsões, ele não fala só da pulsão sexual, é agressiva também. Então, quando você sublima, você deixa de praticar ou sexo ou agressão. Você também sublima a agressão. São duas pulsões. E aí, mas você não sublima 100%, você sublima, sei lá, 80%. E essa energia, ela é usada para fazer benefícios para a pessoa e para a sociedade, como arte, literatura, esportes, enfim. Ela foi considerada, o Freud considerou o único mecanismo de defesa positivo, a sublimação. Tá bom? O Valdinei perguntou esclarecimento da diferença entre metapsicologia e metapsicanálise. Nenhuma. É que ninguém quis dar o nome de metapsicanálise, além da psicanálise. Falaram de além da psicologia. Não muda nada. Para além da psicologia está a psicanálise. Então, a metapsicologia da metapsicanálise, a metapsicanálise da metapsicologia é a metapsicanálise. Mas isso não significa nada, tá? Boa tarde, Rafael Gama. Boa tarde, professora. Qual a diferença entre uma pessoa paranoica e uma pessoa neurótica? Muito bem. Rafael, quando Freud nos dá a conceituação do funcionamento da estrutura do aparelho psíquico, ele vai nos dizer que nós temos id, ego, superego. Ego é a instância da consciência, o id é a instância do desejo, o superego é a instância da censura. Nos neuróticos, as pessoas têm essas instâncias em desequilíbrio, mas elas não perdem a consciência da realidade. Elas têm um desequilíbrio no id, ego, superego. Nas pessoas paranoicas ou psicóticas ou esquizofrênicas, elas poderão ter o ego cindido,
Suponhamos que o desejo é tão intenso que ele passa por cima da censura, a pessoa vai lá e mata a outra. Ela tem um surto. Então, um paranoico é uma pessoa que tem o id e o ego superego em instâncias iguais ao neurótico, mas em funcionamento diferenciado. Tá certo? Se você não entendeu, pergunta que eu explico de novo. Paola Dalmaso. Olá, Paola. Fátima, você poderia explicar um pouquinho da teoria em nome do pai de Lacan? Lacan vive numa época em que a família patriarcal, o nome do pai significa o nome do poder. Com quem está o poder? Que é com quem está o falo, com quem está o pênis. Isso, mas não necessariamente o nome do pai é exatamente só o pai. Se nós verificarmos aqui no Brasil, o poder pode estar com a mãe, o nome do pai estará com a mãe. Mas é preciso nortear isso em épocas. Na época de Lacan, as famílias eram constituídas onde o pai tinha isso. Mas para a criança, menino ou menina, isso independe de época, o menino tem o falo, então o menino tem o poder. Então, para a criança, o nome do pai é quem tem o falo, mesmo que seja um pai banana, tá? Então, o nome do pai é o nome do poder, né? Qual é o nome que eu levo no meu sobrenome? É o nome do pai? Valdinei, professora Fátima, o fenômeno da catexia diminui com a idade? Nada a ver, pode aumentar muito. Não tem nada, catexia e idade são visceralmente opostos, tem nada a ver. A catexia faz parte do ser humano e ela vai diminuir na medida em que nós temos descargas pulsionais. A idade poderá aumentar, a descarga não tem nada a ver com idade, absolutamente. Tem a ver com condição de conhecimento de si próprio e de estar ou não fazendo análise. A Paola disse, obrigada, você respondeu exatamente o que eu queria saber. O Rafael Gama disse, entendi sim, obrigado. A Karim diz, boa tarde. Karim, tudo bem? Professora Fátima, o significante de Lacan é aplicável na interpretação dos sonhos? É que o significante e o significado é aquilo que eu já disse. O significado é assim, isso aqui representa, ó, o significado representa, dessa garrafa de água, uma simples garrafa de água. O significante é que quem me deu a garrafa de água foi a minha mãe. Então, ela tem um significante muito importante. Lógico que isso poderá estar nos sonhos, certo? Pode estar nos sonhos. Então, o significante de Lacan, como Lacan fez uma revisão na obra de Freud, você vai achar significado e significante nos símbolos. Os símbolos têm um significado e um significante. Um significado que para todos é o mesmo e um significante particularizado conforme a questão da pessoa em relação àquele objeto. Então, se a garrafa de água, para todo mundo é uma garrafa de água, para Fátima Moura simboliza, tem um significante de afeto porque foi dado pela mãe dela. Compreende, Karim? Então, pode ser usado na interpretação dos sonhos, sim, o significado e os significantes dos sonhos. Complicar é possível, né? É tão fácil descomplicar, por que a gente não complica? Sonhos em Freud, sonhos em Jung, sonhos em Lacan, é muito sonho, mas pode sim, o significado e o significante. Karim, espera aí que eu preciso entrar aqui. Professora Fátima, o significante de Lacan é aplicar... Uai, eu acabei de dizer que sim, entrou de novo a mesma pergunta? É isso? O que está acontecendo aqui? É isso que eu estava dizendo. Eu voltando então lá que eu estava explicando da diferença da regressão e da hipnose. Ixi, mas espera aí. Melhor não... O Rafael Gama, para Freud nós somos neuróticos ou psicóticos ou perversos? Existe alguém normal no mundo? Então, para Freud, somos neuróticos. Os psicóticos existem e os perversos também. Agora, quem é neurótico
não será perverso. Quem é neurótico não será psicótico. Então são tudo coisas diferentes. Perverso não faz terapia porque se sente totalmente normal. Não, não tem ninguém normal. Tem pessoas comuns, normais, absolutamente ninguém. Até porque a ciência cada dia mostra coisas novas. Normal, que normal? Pensa em coisa comum, Rafael, não tem ninguém normal. Tem gente... É comum ser anormal. Marina Espinheiro. Olá, professora. Atendi outro dia uma paciente que apanhava do marido e tem 2 filhos, que não é do marido atual. Ele batia nela e não conseguia largar dele. Semana passada a família falou, ou você larga dele ou não falamos mais contigo. Aí veio para terapia, mas disse que é muito difícil largar dele. Qual a visão da psicanálise sobre isso? Nenhuma. Porque você está me contando uma história aqui que não quer dizer nada. Eu não tenho ficha anamnética, eu não tenho contexto. A psicanálise, ela não se pauta por uma frase, se pauta por todo o histórico anamnético de uma vida. Eu não sei se ela está com ele por uma questão edípica, infantil, eu não sei como é que foi a infância dela. É assim, isso você tem que fazer, não sei se você já está em análise, ou... Aqui quem é? Deixa eu ver. É a Marinês. Marinês, você tem que estar em terapia. Você deve estar, porque isso aí é um estágio, isso é uma supervisão. Eu não posso fazer sua supervisão porque eu não sou sua analista. A supervisão tem que ser feita pelo analista. Então, os meus pacientes, no caso da Paola, por exemplo, que ainda não está estagiando, da Valquíria, então... Eu faço a supervisão clínica porque eu tenho todo o histórico para saber se há transferência contra transferência, entendeu? Michele, professora, ainda estou bem no começo, estou iniciando a interpretação dos sonhos e vendo os documentários. Achei tudo bastante subjetivo referente à forma de interpretar. Psicanálise é subjetividade, porque é algo que não se vê, não é tangível, é o inconsciente. Por isso é que é belíssima. E você só vai começar a compreender, Michele, quando você iniciar a sua terapia. Ah, Marinês, que vai começar a semana que vem. Você vai fazer com quem, Marinês? Me conta. E você, Michele, começa terapia, meu amor. Eu depois deixo o WhatsApp aqui, ó, até vou colocar para vocês. O WhatsApp meu, que é o 011 959 57984686, porque de repente vocês precisam de terapia, eu indico. Ah, você faz com o Marcelo, muito bem. Jair Dantas, boa tarde, aqui é o Jair, sou aluno iniciante, estou no módulo 1. Assisti, calma, vamos baixar aqui. Ah, você faz com a Ana Fonseca, muito bem. Assisti alguma reprise e fui bastante enriquecedor e valioso. Estou muito animado. Desejo um ótimo aprendizado a todos no chat de hoje. Obrigado, Jair Dantas. Você está fazendo terapia, Jair? Paola, Fátima, o Rodrigo está mandando beijo para você. Ai, que lindo! O Rodrigo falou que não vinha hoje, mas está mandando pela Paola. Obrigado, Rodrigo. Igual, você sempre fazendo falta no chat, né? Michele, faço com a Ana Fonseca. Muito bem. Pauline, a terapia é o maior passo para o tratamento das nossas neuroses e nos entendermos melhor. É libertador. Sim, Pauline, é a melhor forma, e especialmente, claro, que para as pessoas que não fazem o curso de psicanálise, também é libertador. Mas quem faz o curso de psicanálise é imprescindível. E você veja, Pauline, quem faz um curso de psicologia não é obrigado. Há uma indicação para se fazer terapia, mas ele recebe a certificação sem fazer terapia. E fica muito complexo, porque se você não estiver terapeutizado, o que vai acontecer? Você corre o risco de misturar os seus conteúdos com os conteúdos do paciente. Então, o paciente começa a chorar, você começa a chorar junto. E aí você entra em contratransferência. E por isso que as pessoas acabam não ficando satisfeitas com o trabalho psicológico, porque ele fica ali, naquilo, ele não vai para o passado, ele não trata as questões de base, enfim.
ele faz quase como remédio, ele só trabalha o sintoma. Então a psicanálise, ela é de base profunda, né? Ela vai no fundo da infância, da alma, vai buscar os conteúdos da infância que são os geradores das confusões e das neuroses da vida adulta. O Freud vai falar também de neuroses atuais, são neuroses que a gente também adquire no dia a dia, mas o mais importante para a psicanálise é do momento do nascimento até os 10 anos, quando se forma o superego. Então, realmente é libertador, Paulinho. Então, voltando lá, a hipnose, eu queria explicar para vocês que a hipnose, o Freud abandonou a hipnose porque na época as pacientes se apaixonavam por ele. Ele trocou a hipnose pela livre associação, só que era uma hipnose ortodoxa. Hoje, nós usamos a hipnose alfagênica. O problema é que muita gente usa a hipnose para dizer assim, em 12 sessões eu vou curar você. Ninguém cura com uma hipnose que não tenha por trás a psicanálise, porque com a hipnose sozinha, você faz o quê? Deslocamento de sintomas. Ah, eu parei de fumar e agora eu vou roer unha, vou chupar dedo. Então eu não curo. Se for hipnose sem psicanálise, é troca, é deslocamento de problema, tá bom? A Michele pergunta, professor, o transtorno mãe narcisista pode se chamar de neurose perversa, uma vez que a mãe se julga certa e não aceita se tratar? Não, não. Neurose perversa, pois perversão é o contrário de neurose. É a antítese de neurose, é a perversão. Ou ela é neurótica ou ela é perversa. Não é as duas coisas. Ela pode ser uma mãe sádica. Narciso sádica, mas não neurose perversa. Ou simplesmente narcisista. Porque o narcisista está sempre achando que está certo e não acha que tem problemas. Não é perversa. A perversão, essa sim tem a ver com a sexualidade. Quais são o que são tantos sintomas? Michele, não entendi. Tantos sintomas do quê? Não compreendi. Gostaria de saber se as neuroses, gostaria de saber se traumas recentes geram registros no inconsciente. Tudo gera registros no inconsciente. Porém, os registros de 0 a 10 anos são muito mais difíceis de tirar do que aqueles que se instalam numa fase adulta, porque o superego está totalmente formado. Desconsidere primeira frase, sou Jair. Ah, Jair, gostaria de saber se traumas recentes geram registros no inconsciente. Sim, geram, mas muito menos intensos que os da infância. Então, Michele, fala o que sintomas você está perguntando que eu não entendi. A Rosa Maria, como se dá a divisão do ego? Divisão do ego? Como assim divisão do ego? Existe cisão do ego, né? Quando uma pessoa cinde o ego. Ah, Michele diz, o artigo que li tinha muitos sintomas e achei muita maldade. Mas perversidade não é maldade. Perversão, minha amiga Michele, perversão é fazer atos sexuais, como, por exemplo, encher uma mulher de fezes para conseguir ter prazer. Você está confundindo perversão com uma pessoa malvada. Isso não existe em psicanálise, esse termo. Perversão para a psicanálise é perverter as normas sociais com relação a sexo. Desconsidera a maldade como perversão, meu amor. Para nós não há maldade nem bondade, há neurose. neurosenarcísica.com.br. Então, como se dá a divisão do ego? Não tem divisão do ego. Para Freud tem id e ex-superego. O que tem é o ego cindido. O ego cindido é quando o superego toma conta, o id toma conta e você fica psicótico. O Jair diz, os registros no inconsciente de traumas por 10 anos são, portanto, de maior facilidade.
Não, meu amor, não. Freud diz assim, Jair. Todo registro entre 0 e 10 anos tem maior importância porque o aparelho psíquico ainda está em formação. O aparelho psíquico, ele tem o id, o ego e o superego. O id, nós nascemos com ele. Vamos tê-lo a vida inteira. O ego vai se formando na medida que a criança cresce. E a censura, que é o superego, só está formada aos 10 anos. Então, não é mais fácil, mas tem maior importância e é muito mais difícil de acessar do que os traumas após os 10 anos. Mas eles têm muito mais importância para aquilo que a pessoa vai ter de comportamental, de atitude na vida adulta. Porque aconteceu na infância, na formação da personalidade, na formação do contexto do id, do ego e do superego. Então é muito mais difícil de nós acessarmos essa infância e é onde estão os grandes conflitos do ponto de vista do Freud, do ponto de vista do Jung, do ponto de vista da Melanie Klein, do Winnicott, do Lacan e do Reich. Nenhum deles discorda disso. Trata de formas diferentes, tá? Os psicanalistas, em geral, não discordam da teoria freudiana, apenas criam teorias para tratar diferenciadas. O Rafael Gama diz, no inconsciente, então, só são armazenados conteúdos traumáticos? Não, são armazenados conteúdos, as boas experiências ficam no consciente. Não, Rafael. Tudo é armazenado no inconsciente. Só que para os seres humanos, os traumas é que têm importância. A pessoa tem 1 ano, ela tem 60 anos, ela teve trauma durante 1 ano na vida dela na infância. E 59 anos de felicidade. Ela vai ser infeliz por causa daquele 1 ano e está tudo no inconsciente. Isso está em Freud, no princípio do prazer e no princípio da realidade. Leia o princípio do prazer e o princípio da realidade, você vai entender como esses conteúdos, mas tudo está no inconsciente e no pré-consciente. O que é bom e o que é ruim. Mas para a psicanálise ocupa-se somente dos traumas. Para a psicanálise não interessa o que aconteceu de bom na vida da pessoa. Por exemplo, você vai para o médico e você chega lá com uma dor horrível. O médico não quer saber de como você era quando você não tinha dores. Ele só quer saber de te tirar a dor e descobrir o motivo da dor. Ele não está interessado de quando você não sentia dores. A não ser que você vá para um especialista que vai te fazer um monte de perguntas, mas num pronto-socorro, não. Todas as experiências ficam no consciente e no pré-consciente, não. Há experiências conscientes, há experiências no pré-consciente, mas todas estão no inconsciente, certamente. Algumas são de mais fácil acesso, outras são de acesso com terapia e outras jamais serão acessadas mesmo com terapia. Legal. O Rafael Gama diz ok, obrigado. Estou um pouco com dor de garganta, mas podem continuar perguntando, que eu estou aqui para responder. Então, eu de vez em quando paro, falo lá, estava lá falando da hipnose. A hipnose, na verdade, é uma alteração de consciência. É a única técnica que pode ser medida por um eletroencefalograma. Se você colocar os eletrodos, é possível saber se uma pessoa realmente está mudando, está entrando em hipnose, porque a hipnose se mede por ondas, né? Então, essas ondas, elas têm comprimento, né? Comprimento de onda e tal, e vai aparecer, e tem formatos. Então, elas vão aparecer no eletroencefalograma. A regressão, não. A regressão é simplesmente acessar conteúdos do passado, e não precisa de hipnose para entrar em regressão. Você pode entrar em regressão simplesmente por o comando de um especialista. Aliás, nós vamos ter o curso de regressão presencial no próximo dia 17 de março. Se alguém tiver interesse, basta ligar no meu WhatsApp. Pode fazê-lo na internet, pode fazê-lo presencialmente, enfim, há N formas de você participar do curso.
Mais uma vez o Rafael diz ok, obrigado. Vamos lá, gente. Tem mais perguntas aqui? Quem mais está nesse chat? Vou esperar um pouquinho vocês fazerem mais perguntas. Ah, o Jair diz, os registros no inconsciente são indeléveis ou eles podem ser apagados? Na verdade, eles não são apagados, eles são transformados, Jair. Os registros, eles estão catequizados. O que isso significa? Significa que eles têm uma carga de energia emocional. Então, vamos supor, quando você se lembra, por exemplo, de um aniversário que você teve, está consciente e foi muito gostoso, você vai lembrar com muita felicidade. Se numa terapia você trouxer conteúdos infantis do inconsciente, em que você sentiu muita dor, muita tristeza, muita mágoa, você vai trazer a dor, a tristeza e a mágoa. E aí, o que vai acontecer com esses registros? Eles não vão ser apagados. Eles vão continuar como lembranças, mas vão deixar de ter dor emocional. Eles vão ser só lembranças. E lembranças nem boas e nem más. Lembranças neutras, sem dor. Mas nada é apagado. Não existe apagar registros, né? Mesmo as pessoas com Alzheimer, elas se esquecem, mas elas têm um problema neurológico. Tá? Mas sei lá, se houvesse um aparelho e as memórias, você não apaga nada. Não é um HD que se apaga e zera tudo. As informações ficam lá para sempre. Simplesmente elas vão mudando de catexia, elas vão mudando de energia, elas vão sendo neutralizadas. Fácil separar fantasia de registros ligados a traumas reais no inconsciente? Sim, Jair, é muito simples. A fantasia, ela não vem com a carga emocional. Você não fantasia dor. Então, o que não vem com dor, com alegria, aquilo que não vem com emoção, vem apenas com lembrança, não é real, é fantasia. A fantasia, ela não consegue trazer dor porque ela é uma fantasia, não é? Quem fantasia a dor é a criança, o adulto não. Quando houver dor no registro, o registro é real. Por isso, Freud teve um problema muito sério quando ele achava que os seus pacientes diziam que tinham sido abusados sexualmente, ele pensou que a humanidade era tarada. E depois ele descobriu que eram fantasias infantis, que não tinham acontecido. Então, os registros têm que vir carregados de catexia emocional, de muita energia emocional, senão eles são pura fantasia, tá? Por isso que existem pessoas que falam assim, eu vou regredir a uma vida passada. Aí a pessoa começa a falar, aquilo tudo uma paródia fantasiosa, porque não há carga emocional. Se vier carga emocional, então a coisa fica séria, fica interessante. Tanto positiva quanto negativa. Pode vir medo, raiva, ódio, tristeza, choro, mas as emoções... A psicanálise, ela existe para tratar emoções que dão dores emocionais, que poderão tornar-se dores somáticas, dores físicas. Então, a psicanálise, ela não quer saber da fantasia, ela quer saber da dor, né? Como um médico. O médico não quer saber a dor fantasiosa do seu paciente, mas tirar a dor que ele diz que sente, que ele alega sentir, né? E que para ele é real. Agora, se você disser para mim, eu tô com um paciente aqui que está chorando porque a mãe dele não gostava dele quando ele era pequeno. Isso não significa que a mãe não gostava. Ele pode ter fantasiado, porém é real dentro dele. A dor dele é verdadeira, mesmo que ele sofra por uma fantasia. E nós vamos tratar não a fantasia, mas a dor que ele sente como real. Porque assim, a psicanálise trata o que é interno, independe do que aconteceu no externo. Isso nós não estamos interessados se é verdade o que a mãe sentiu,
mas o que o paciente sentiu e acredita que a mãe sentiu, porque isso se torna uma realidade dentro dele. Então, uma pessoa pode criar uma fantasia, pode, através de uma fantasia, criar uma realidade e sentir isso como realidade dentro de si. Interessante, ficou claro para mim então, Jair. É complexo, mas assim, é muito interessante porque quando nós nos submetemos à análise, nós sentimos isso em nós, não é? Falar assim, olha, meu marido, ele não se interessa por mim. E de repente você atende o marido e o marido fala assim, ó, minha mulher não dá bola para mim. Os dois estão fantasiando o que os dois pensam que o outro sente. Então, o ser humano é muito complexo no seu campo emocional. Freud diz que estamos todos fixados aos 3 anos de idade no campo das emoções, não no campo do intelecto, mas no campo emocional. Ou seja, nós somos muito neuróticos na parte emocional, nas relações interpessoais, extremamente neuróticos. E a psicanálise veio para amenizar, ou pelo menos tornar conscientes essas neuroses, para que paulatinamente nós possamos nos libertar delas. Compreende? E depois também nos tornarmos psicanalistas, clínicos e podermos ajudar, sermos os facilitadores para que essas pessoas tragam do inconsciente também as suas mazelas e as suas dores. Compreende? É um caminho que um vai atrás do outro. Eu hoje estou aqui, amanhã estará você, né? E depois estará mais alguém, e assim sucessivamente. É preciso que se quebre a maldição familiar, que na verdade é aquela neurose que vem de geração para geração. E hoje eu acredito que, hoje não, a partir de 150 anos atrás, Freud foi o grande gênio que começou a quebrar esses paradigmas da existência. Porque você veja bem, alunos, o que acontece? Não adianta a gente mudar os políticos, que a gente percebe que a sociedade não muda. Então as pessoas precisam mudar elas por dentro para que depois elas façam isso e sejam um espelho que reflete nas atitudes sociais. Se não houver mudança interna, não haverá mudança externa, não haverá mudança social. As mudanças têm que partir de dentro para fora. Então, nós precisamos mudar, porque a partir da nossa modificação, nós levamos para todos os ambientes um pouco mais de equilíbrio emocional. Então, eu costumo dizer, aonde há escuridão, nós levamos luz. Que luz é essa? O autoconhecimento. Se eu me conheço um pouco mais, se eu conheço os meus defeitos, né, eu já sou alguém que estou um pouco mais iluminado. Eu saí da escuridão do self, de não saber exatamente que eu sou uma pessoa que eu não sou tão boazinha, que eu tenho defeitos, mas que eu posso melhorá-los. Eu posso me tornar uma pessoa melhor para mim, para a minha família, para os meus amigos, para o mundo, para os meus pacientes. E é assim que eu encerro o chat desse dia 18 de fevereiro de 2019, esperando as perguntas de vocês. É sempre bom estar aqui. Já estamos com as inscrições do Congresso de Hipnose e Regressão, um congresso maravilhoso online. Todos vocês têm acesso a comprar esse congresso. Eu só não mandei para lá a programação e as pessoas, porque eu vou estar mandando hoje à noite e depois vai ser postado, mas vocês vão adorar. O Jair diz, muito bom, obrigado e boa tarde a todos. Muito obrigado, Jair, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes ao chat e fiquem atentos ao congresso, porque agora farei congressos online permanentemente, visto que é muito menos oneroso para vocês que moram fora de São Paulo, aí no conforto da casa de vocês, poderem ter mais e mais e mais informações. Obrigada, boa semana, tchau, tchau!